Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos então a mais uma sessão da Conversa Europeia às 4h30. O meu nome é Ricardo Cataluna e eu sou técnico do Centro de Informação Europe Direct do Baixo Alentejo. Sejam bem-vindos então a mais uma sessão desta nossa Conversa Europeia às 4h30. Muito obrigado desde nós por estar aí desse lado. Quero recordar que esta já é a nossa terceira sessão, tivemos duas entretanto. Na terça-feira tivemos uma sessão sobre a inserção de Portugal na União Europeia e ontem foi um dia dedicado aos alunos do secundário e do ensino superior, visto que tivemos aquilo que chamamos de Desafio Europa, ou seja, apresentámos programas e oportunidades para os jovens no espaço da União Europeia. E recordo que amanhã será o nosso último dia de Conversa Europeia às 4h30, sendo que às 16h30, aqui na nossa página do Facebook, como habitual, teremos uma sessão sobre fake news e desinformação. Portanto, se tem interesse nesta temática, aconselhamos vivamente a que nos sigam amanhã, mais uma vez, às 16h30. A sessão de hoje é dedicada ao Regulamento Geral da Proteção de Dados e antes de começar a sessão, duas indicações. Primeiro, vou pedir às pessoas que nos estão a acompanhar que nos informem se o som e a imagem estão a chegar em condições. Então, se puderem colocar um gosto ou um comentário com a indicação de que o som e a imagem estão a chegar em condições, nós agradecemos bastante. E segundo ponto, esta é uma matéria um bocadinho mais técnica, mais de ordem jurídica, e queríamos deixar claro que nós não somos juristas, não somos advogados, nem licenciados em Direito, não somos especialistas na área, mas vamos apresentar informação que é suficientemente importante para que os cidadãos do Baixo Alentejo se mantenham informados sobre esta temática e estamos igualmente disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que tenham. Recordo que no decorrer da apresentação podem ir colocando as vossas dúvidas na caixa de comentários e nós daremos o nosso melhor para responder às vossas questões. Sendo assim, vamos então, desde já, iniciar a nossa apresentação, dedicada, como eu estava a dizer, ao Regulamento Geral da Proteção de Dados. Muito bem. Então, quando nós falamos do Regulamento Geral da Proteção de Dados, ou normalmente conhecido como o RGPD, quando nós nos referimos a eles, é importante que tenham atenção que se referem aos dados pessoais. Então, é importante definir o que é que são, então, os dados pessoais. Os dados pessoais incluem coisas como o nome, o endereço de residência, o número do cartão de cidadão, por exemplo, mas também existem dados pessoais sensíveis. Coisas relacionadas, por exemplo, com a saúde, com a origem racial ou étnica, com opiniões políticas ou orientação sexual, mas é preciso ter atenção que mesmo estes dados pessoais sensíveis são dados que beneficiam de uma proteção especial. E no Regulamento Geral da Proteção de Dados, e talvez esta seja a trave mestra do RGPD, os dados só podem ser recolhidos e utilizados em condições específicas e para os quais tenha sido dado o seu consentimento expresso e específico. Este é um aspecto muito importante. Portanto, estamos a falar apenas de dados pessoais e quando falamos de RGPD, estamos a falar de um regulamento que foi aprovado em 2016, tanto pelo Parlamento Europeu como pelo Conselho Europeu, e pretende proteger os dados pessoais das pessoas singulares vivas, não sendo necessário que sejam residentes ou nacionais dos Estados-membros da União Europeia. E este também foi um regulamento que entrou em vigor a 25 de maio de 2018 e aplica-se em todos os Estados-membros, podendo haver casos em que a legislação nacional se adapta ou complementa de alguma forma o RGPD, mas o RGPD abrange todo o espaço da União Europeia. E então, regras relativas ou as regras só se aplicam então a estes dados pessoais aliás, o RGPD só se aplica a estes dados pessoais quando estes são recolhidos, utilizados e armazenados ou em suporte digital, mas também podem ficar armazenados num sistema estruturado em papel. É muito importante também que fique claro que a proteção abrange o tratamento de dados que é feito por uma entidade, seja pessoa singular, seja uma pessoa coletiva situada na União Europeia. E outro dado muito importante também é que mesmo empresas fora do espaço da União Europeia, desde que façam negócios na União ou que tenham, por exemplo, um site com idiomas oficiais da União Europeia,
são também obrigados a reger-se pelo RGPD. Portanto, isto é um dado também muito importante, uma vez que nós muitas vezes fazemos compras em sites de fora do espaço da União Europeia, portanto, este dado é importante que tenha que seja tido em linha de conta. Mais importante ainda, também uma coisa importante ter em linha de conta também é muito importante distinguir o que é o uso pessoal dos dados pessoais, o uso doméstico, digamos assim, ou seja, uma coisa é eu dar o meu número de telemóvel a um colega para ele me ligar mais tarde, por exemplo, isso não é abrangido pelo RGPD. Agora, tudo aquilo, todos aqueles que tratem de dados pessoais, quer sejam pessoas singulares, no âmbito da sua atividade, quer sejam organizações, associações, independentemente da sua natureza pública, se são de natureza pública ou privada, devem respeitar o RGPD. Portanto, estes são alguns dos aspectos iniciais que é preciso ter em conta em relação ao RGPD, antes de passarmos então àquilo que nos interessa, que são os direitos dos cidadãos. Vamos então ver um por um quais são os direitos dos cidadãos e vamos tentar explicar dando exemplos. Ora, primeiro direito, o direito à informação. Isto significa o quê? Significa que quando nós fornecemos os determinados dados pessoais, devemos ser informados com que objetivos é que eles vão ser utilizados. Ou seja, temos de saber qual é que é a finalidade do tratamento desses dados pessoais, o prazo de conservação desses dados. Temos de saber quem é que é o EPD, ou seja, quem é que é a pessoa responsável pelo tratamento dos dados e a quem é que o responsável pelo tratamento dos dados transmite os nossos dados. Vamos ver um exemplo muito prático. Por exemplo, imagine que vai subscrever a nossa newsletter, a newsletter do Europa Direct do Baixo Alentejo. Quando subscreve a nossa newsletter, se for ao site europadirect.adpm.pt e clicar em newsletter e subscrever a newsletter, verá que vai aparecer a indicação que os seus dados, os dados que nós vamos pedir, servem única e exclusivamente para nós lhe mandarmos a newsletter durante um período de X a X, e se quiser ter acesso aos seus dados, deverá contactar a pessoa tal através do e-mail tal. É uma coisa tão simples quanto isto. Ou seja, sempre que há uma transação, a pessoa tem de saber para que é que vão ser utilizados os seus dados e devem ser utilizados com fins muito específicos. Portanto, isto aqui no que se refere ao direito de informação. Vamos passar então agora àquilo que se chama o direito de acesso. Então, o que é que se chama o direito de acesso? O direito de acesso é quando nós queremos ter ter acesso aos nossos dados pessoais. E para termos acesso aos nossos dados pessoais, este direito de acesso dá-nos direito, passa a redundância, a termos acesso a eles sem restrições, sem demoras ou custos excessivos. Há quem diga até que há uma divergência, que diga que tem que ser sem custos excessivos ou mesmo de forma gratuita. E também obtendo as informações disponíveis sobre a origem desses dados. Ou seja, o acesso a esses dados deve ser pedido ou encarregado pela proteção dos dados pessoais, ou por e-mail ou por formulário, de forma... e este direito de acesso também é uma forma dos cidadãos terem certeza de que a entidade com que estamos a lidar garante, de facto, que cumpre escrupulosamente o tratamento dos dados. Vamos dar outro exemplo. Imaginem que têm uma relação com um médico num hospital, seja público ou privado, e fazem uma série de exames médicos. Ao longo do tempo vão fazendo exames médicos. Este direito de acesso permite-vos que, a qualquer momento, vocês tenham acesso a todos os exames que fizeram. E essa informação deve ser passada sem demora, de forma gratuita ou praticamente sem custos nenhuns, porque vocês têm direito a ela. São os vossos dados que estão em causa. Portanto, isto aqui relativamente ao direito de acesso. Vamos pensar então agora ao direito de oposição. E então, isto aqui, o que é que o direito de oposição implica? O direito dá aos titulares de dados o direito, passa a redundância, a opor-se, ou seja, as pessoas podem pedir de forma gratuita que os seus dados pessoais, por exemplo, não sejam utilizados para efeitos de marketing ou para qualquer outra forma de prospecção, que isto é muito relacionado com o âmbito comercial.
Podem também opor-se a que os seus dados sejam utilizados para efeitos de marketing de uma empresa. Por exemplo, vamos dar aqui mais um exemplo. Imaginem que subscrevem, têm um cartão das gasolineiras, que serve para melhorar pontos ou coisa que vale, e começam a receber informação no vosso telemóvel sobre outras campanhas daquela empresa. O direito à oposição dá-vos o direito de vocês contactarem a empresa e dizerem: eu não quero ser contactado para saber de campanhas de marketing que não têm nada a ver com a relação que já foi pré-estabelecida. E por último, e muito importante, também tem o direito a opor-se a que os vossos dados sejam concedidos a terceiros, salvo disposição legal em contrário. Este direito de oposição pode não ser cumprido, salvo um caso de interesse público, em caso de uma investigação científica ou histórica, mas seriam sempre casos muito específicos. Mas este, de facto, então, é mais um dos direitos que temos enquanto cidadãos europeus, que é o direito de oposição. Agora vamos passar então ao direito de retificação. O direito de retificação basicamente fala por si, ou seja, é o direito a podermos exigir que os dados existentes a nosso respeito são exatos e correspondem exatamente ao que é verdadeiro. Ou seja, se nós nos apercebermos que os nossos dados pessoais contêm erros, temos o direito de pedir a sua retificação. Eu aqui até posso dar o meu exemplo pessoal. O meu nome é Ricardo Cataluna, o meu apelido Cataluna é um apelido um bocadinho vulgar, e é rara a vez em que as pessoas não se enganam no meu apelido. Portanto, é rara a vez em que não aparece num documento oficial num documento de um banco, etc., Catalunha. Então, uma das minhas atividades de vida é passar a pedir para corrigir o meu apelido. Ou seja, isto é um exemplo, então, deste direito de retificação, retificar erros. Os nossos dados devem corresponder àquilo que eles são na realidade e com verdade. Ora, vamos passar então ao direito seguinte. Há quem diga das duas maneiras, direito de ser esquecido ou direito de apagamento, são as duas coisas, é tudo a mesma coisa, basicamente. E então, o que é que este direito implica? Implica que nós temos o direito a impedir a continuação dos tratamentos de dados e podemos pedir que eles sejam apagados no momento em que eles deixem de ser necessários para as finalidades que foram previamente estabelecidas. Okay? Portanto, a qualquer momento nós pedimos que temos o direito a ser esquecidos, ou o direito que os nossos dados sejam apagados. Vamos dar 2 exemplos. Imaginem que eu estou a tirar a carta de condução numa escola em Moura, por exemplo, e peço transferência para uma escola de condução em Beja. Eu posso pedir à escola de condução de Moura, a partir do momento em que deixo de ter relação com eles, que apaguem os meus dados pessoais, uma vez que já não vou deixar de ter qualquer tipo de relação com eles e vou passar a ter com uma nova escola de condução. Okay? Outro exemplo que acontece muito é com empresas de telecomunicação, os operadores de internet, telefone e TV. Muita gente que vai saltitando de operadora em operadora e aqui acontece a mesma coisa, ou seja, vocês podem pedir a qualquer momento que a operadora com quem tinham, podem pedir à operadora com quem tinham esse contrato, que os vossos dados sejam apagados nessa empresa e passem só a estar disponíveis para a empresa com quem mantêm uma relação contratual. Portanto, chama-se isso então direito a ser esquecido ou o direito de apagamento. Significam as duas basicamente a mesma coisa. Agora aqui, direito à proteção contra decisões automáticas. Este aqui é mais fácil de explicar com um exemplo. Portanto, o direito à proteção contra decisões automáticas, o que é que acontece? O titular de dados tem o direito a não ser baseado unicamente no tratamento automatizado que produza efeitos jurídicos ou lhe cause algum tipo de danos. Ou seja, imaginem que, e vou tentar explicar isto com um exemplo. Vocês vão ao site de um banco e tentam pedir, ver se têm condições para um empréstimo, para fazer um empréstimo. E começam a introduzir os vossos dados. Se vos aparecer a indicação de que o vosso empréstimo não é aceito por causa de um dado A ou B, ou seja, porque o tratamento é feito de forma automática, vocês têm o direito de pedir, neste caso ao banco, que o vosso processo seja revisto por uma pessoa. Porquê? Porque ao automatizar esse processo, pode não incluir dados que são determinantes para que esse processo vá avante. Ou seja,
Então, aqui, quando se fala à proteção contra decisões automáticas, tem a ver com isso. Tem a ver que, muitas vezes, relações que se estabelecem com empresas, etc., há processos automáticos que nos podem prejudicar porque não contemplam dados que nós queremos que estejam contemplados e, portanto, temos o direito a protestar. Muito bem. Não se esqueçam, então, que podem ir colocando as vossas questões na caixa de comentários aqui do post, e recordo que mais tarde esta conversa também será disponibilizada no nosso evento no Facebook, e também disponibilizaremos alguma informação extra, alguns links de interesse com informação atualizada sobre o RGPD. Portanto, se tiver alguma questão a fazer, estejam à vontade. Entretanto, vamos passar ao direito seguinte, que é o último direito, que tem a ver com o direito à portabilidade de dados. Bem, eu acho que a própria expressão fala por si, é bastante explicativa. Ou seja, o titular dos dados tem direito a receber os seus dados num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática. Pode solicitar à organização que transmite esses dados a outro responsável pelo tratamento de dados, sem que o primeiro se possa opor. E os dados devem ser disponibilizados, quando vocês pedirem os vossos dados, os dados devem ser disponibilizados no prazo máximo de 1 mês. Este é o prazo máximo que têm para receber os vossos dados. E caso a empresa que tem os vossos dados não queira transmitir os dados, tem de explicar porque é que não o quer fazer. Okay? Exemplo aqui da questão do direito à portabilidade dos dados. Por exemplo, imagina que têm um seguro automóvel e querem mudar de seguro automóvel. Vocês podem pedir à empresa que tinha o vosso seguro automóvel a portabilidade dos dados e transmite automaticamente esses dados para a nova seguradora. Okay? Ou podem pedir à nova seguradora que peça os dados, desde que vocês deem autorização, à seguradora antiga, sem que vocês tenham de preocupar em dar novamente os dados, etc., desde que, obviamente, não tenha havido alteração nos dados pessoais. Portanto, de forma muito resumida, estes são os direitos que nós temos enquanto cidadãos relativamente aos nossos dados pessoais, e o RGPD tem exatamente como fundamento que os nossos dados não sejam extraviados, que sejam salvaguardados e que não sejam utilizados de forma indevida. Muito bem. Portanto, aqui já vimos a questão do direito, dos direitos que temos relativamente ao RGPD. Vamos agora ver aqui as obrigações das empresas relativamente ao RGPD. Eu, como estou a falar sobretudo para cidadãos, mas também para empresas, aqui será uma coisa um bocadinho mais rápida. Basicamente uma checklist dos pontos que as empresas devem seguir e que tem uma relação muito próxima com aquilo que acabamos de ver. Ou seja, estas obrigações que as empresas têm de seguir estão também, obviamente, diretamente relacionadas com os nossos direitos dos cidadãos relativamente ao RGPD. Exemplos disso mesmo. As empresas são obrigadas a fornecer informações transparentes, ou seja, imagine que vai fazer uma transação qualquer, a empresa deve transmitir de forma transparente que dados é que vai utilizar seus e para que efeito e durante quanto tempo é que os vai usar, etc., como acabamos de ver. Outra informação muito importante, só um instante, tem a ver com aquilo que falámos há bocadinho, ou seja, o direito de acesso. As empresas devem permitir o acesso aos dados de forma gratuita, praticamente gratuita e sem grande oposição, possibilitar a portabilidade dos dados, vimos aqui na questão das curadoras, também na questão das empresas de telecomunicações. Outra coisa é aquilo que estávamos a falar, ou seja, o direito ao esquecimento, a ser apagado, a ser esquecido. Nós temos o direito a solicitar, a pedir às pessoas para apagar os dados quando quisermos, e a empresa ou a instituição, a organização que tem esses dados deve fazer isso, deve apagar esses dados. Outro ponto da checklist também é permitir a retificação de dados. Cá está, novamente, o exemplo de pessoas que se enganam no nome, se enganam na morada, etc. A interrupção do tratamento de dados, ou seja, a partir do momento em que deixa de haver uma relação, por exemplo, entre, vamos supor, um cliente e uma empresa, a empresa não tem que continuar, nós podemos pedir à empresa para deixar de tratar dos dados, e esta é uma das obrigações que as empresas têm, ou seja, interromper o tratamento dos dados quando forem solicitadas para tal. Aqui, outro aspecto muito importante é nomear um encarregado de proteção de dados, o EPD, aquilo que falávamos há pouco,
E esse encarregado tem que estar identificado e tem que ter um contacto que utilize e ao qual dê sempre resposta quando for caso disso. Pode ser um e-mail, pode ser um formulário, mas é muito importante que o encarregado dê resposta sempre que solicitado relativamente a estas matérias relacionadas com o RGPD. Para mais proteger os dados desde a concepção e por defeito, ou seja, sempre que recebe dados tem de os proteger. Este próximo ponto é um ponto muito importante. Assegurar a devida notificação em caso de violação de dados. Explico novamente com um exemplo. Imaginem que uma empresa com a qual tem relação sofre um ataque informático e o hacker tem acesso aos vossos dados pessoais. A empresa tem a obrigação legal de comunicar a essas pessoas de que houve uma violação dos dados e deve fazê-lo com rapidez. Então, este é um aspecto muito importante e que deve ser tido em linha de conta. As empresas também devem fazer realizar uma avaliação de impacto da proteção de dados, ou seja, ver se está tudo a funcionar bem, basicamente é o que isto significa. Deve responder aos pedidos de forma gratuita, deve demonstrar conformidade e conservar todos os registros. Por exemplo, imaginem que se nós fizermos um pedido de retificação, deve ficar registado que nós fizemos um pedido de retificação. Okay? E creio que, exatamente, estas então eram as obrigações das empresas relativamente à proteção, ao Regulamento Geral da Proteção de Dados. Muito bem. Esta foi, das 3 sessões que realizamos até agora, a mais curtinha. É uma matéria um bocadinho mais densa, mais pesada, mas é muito importante, como acabaram de ver, tanto para os cidadãos como para as empresas. Se têm alguma dúvida, podem colocar na nossa caixa de comentários. Se vão ver esta emissão mais tarde, podem mesmo colocar as vossas questões na caixa de comentários. Também nos podem contactar através da nossa presença online. Temos Facebook, Twitter e Instagram, site, conta no SoundCloud e a tal newsletter que falei há pouco. Se subscreverem a nossa newsletter, fiquem descansados, só usaremos os vossos dados única e exclusivamente para vos enviar a newsletter. E deixem então aqui uma vez mais os nossos contactos e o nosso horário para o caso de terem interesse em falar connosco. Muito bem, se não há nenhuma questão até o momento, resta-me agradecer uma vez mais a vossa presença. Amanhã, repito, será o nosso último dia desta conversa europeia às 4h30. O tema será fake news e desinformação. Creio que vai ser um tema muito interessante. Vamos dar muitos exemplos de notícias falsas e de desinformação, muitas delas relacionadas com a União Europeia e não só. Portanto, se tem interesse por esse assunto, assista, partilhe, comente e nós estaremos cá para partilhar também consigo e para nos tornarmos cidadãos um bocadinho mais atentos e cada vez mais europeus. Muito bem, acabamos de receber aqui uma indicação. Ora, aqui a pergunta é: se não obtivemos uma resposta relativamente aos nossos dados pessoais, a quem podemos recorrer? Eu não tenho exatamente a certeza de quem é que devíamos poder recorrer, mas creio que há uma entidade nacional que trata deste tipo de questões, que é a Autoridade Nacional da Proteção de Dados. Portanto, alguma questão relacionada com proteção de dados devem contactar esta autoridade nacional. Creio que a informação é esta, todavia nós poderemos verificar e confirmá-la e caso não seja assim, entraremos em contacto com a nossa espectadora e daremos a informação. Muito bem, se não tem então mais nenhuma questão, resta-me agradecer a vossa presença e conto amanhã convosco aqui na nossa página do Facebook às 16h30. Muito obrigado a todos e até amanhã.